Sou Luciana Diniz Nagem Janot de Matos, sou cardiologista do Centro de Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein, sou doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo e faço pesquisa em colaboração com a Unidade de Reabilitação do INCOR do professor Negrão. Eu sou professor titular da Universidade de São Paulo, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, sou diretor da Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício do Instituto do Coração. Então, professor Negrão, eu queria saber do senhor, em pacientes hipertensos, como nós orientamos a prática da atividade física? Bem, evidentemente que é muito importante fazer uma avaliação desse paciente e os médicos cardiologistas, normalmente, quando encaminham para um programa de exercício físico, eles já indicam de acordo com uma avaliação prévia deste paciente e estando, evidentemente, o paciente já com tratamento medicamentoso adequado para a hipertensão arterial dele. Quando esse paciente chega para prescrição de exercício ou programação de exercício, hoje em dia existe assim uma corrente muito forte de que ele deve ser feito de forma dinâmica, exercícios prolongados, exercícios aeróbios e intensidade moderada. Embora existam outros modelos de atividade. Um deles é o exercício hoje na própria água, que nós temos aqui o Guilherme Veiga, que tem experiência nisso e pode também comentar alguma coisa nesse sentido. Surge mais recentemente a ideia de fazer exercício com intensidades mais elevadas. Isto para mim ainda é uma certa contradição. E eu digo para vocês por que isso. Há muitos anos atrás, eu diria 15, 20 anos atrás, nós fizemos um estudo com animais hipertensos, vendo que é uma cepa de animais geneticamente hipertensos, que eles foram submetidos a exercício moderado, de 60% da capacidade máxima deles, e exercícios muito intensos. E por surpresa nossa, aquela ideia de quanto mais exercício melhor não se verificou. Aqueles que fizeram exercício moderado foram os que tiveram melhor resultados na pressão arterial. Entretanto, como eu disse, esse é um assunto polêmico. Hoje estão surgindo alguns estudos em humanos, inclusive um que saiu agora recentemente, que a Thaís, que está aqui, que é pós-graduanda, pós-doutoranda, e a Lígia me trouxeram, que mostram que exercício intervalado, isto é, aquele feito moderada intensidade, intercalado com exercício de alta intensidade, ele pode ter resultados mais efetivos na pressão arterial do que aqueles exercícios prolongados de moderada intensidade. Então, como eu estou dizendo, eu ainda hoje, do ponto de vista mais conservador, eu acredito que o exercício moderado é o exercício que mais se adequa, mais beneficia o paciente hipertenso. Mas isso é alguma coisa que pode mudar ao longo dos próximos anos. Com relação ao exercício de peso, só um comentário final que eu acho que é importante. Como é que isso funciona? Para mim, particularmente, não fazer exercício com grandes sobrecargas. Ponto. Por quê? O exercício com grande sobrecarga aumenta muito a pressão arterial. Para aquele que já tem uma susceptibilidade para níveis elevados pressóricos, qual seria o racional para submeter esse paciente a um exercício onde a pressão arterial se eleva muito? Mesmo que seja um exercício que nós sabemos que depois que ele é realizado a pressão cai. Mas durante o exercício o risco é muito alto. O nível de pressão pode chegar a 200, 300 de sistólica e 140 a 150 de diastólica. Então, para que esse tipo? O custo e benefício, no meu entender, não compensa. A gente não discute mais se nós fazemos ou não fazemos exercício. Nós estamos discutindo como é melhor fazer esse exercício. Em relação ao intervalado em paciente hipertenso compensado, eu concordo que ainda não existem trabalhos de segurança que a gente possa dizer que a gente vai fazer isso para todo mundo. Mas eu acho que abre um espaço para que a gente abra também a nossa mente em relação, vamos ser um pouquinho mais flexíveis em alguns pacientes. E aí eu trago
Você sabe que a gente faz em parceria um trabalho com atletas hipertensos não medicados, e dados iniciais que a minha aluna vai apresentar amanhã mostram que, apesar desses atletas treinarem em alta intensidade e já terem algumas alterações estruturais em carótida, eles têm a função totalmente normal como um atleta não hipertenso, o que vem de encontro a esses achados favoráveis ao treino intervalado. Então, acho que é super importante a gente deixar isso realmente, que é um treinamento que talvez está vindo aí como uma possibilidade para alguns tipos de doenças. Você concorda com isso? Concordo, sim. Como eu disse, é um assunto aberto que nós vamos aprender muito ao longo dos próximos anos, eu não tenho dúvida disso. Mas ainda, eu acredito que nós não temos evidências claras suficientes para deliberadamente indicar o exercício de alta intensidade, seja para o paciente hipertenso, seja para o paciente com insuficiência cardíaca ou outro que seja outro tipo de patologia. Mas eu acho que é uma coisa em evolução, é alguma coisa que nós vamos continuar aprendendo e talvez nós tenhamos que em algum momento no futuro mudar esse paradigma. E até nós estamos fazendo isso hoje. Existe a Thaís que está aqui, que está realizando um estudo com exercício de alta intensidade na insuficiência cardíaca, uma única sessão, e vendo o que acontece com a atividade simpática. A doutora Luciana acabou de falar do estudo da aluna dela, da pós-graduanda dela, de doutorado no INCOR, que está verificando esse impacto na função cardíaca do atleta hipertenso. Então, veja, isso é algo que vai continuar e que eu não tenho dúvida que nós vamos aprender muito com isso, até chegarmos a uma definição se vale ou não a pena. Mas hoje nós não teríamos nada que pudesse contraindicar também o exercício de mais alta intensidade para o paciente com doença cardiovascular. E ainda dentro desse tema, eu acho também importante colocar, né, Cadu, que não é um treino que você já inicia fazendo intervalado, né? É uma fase da reabilitação. Nós não estamos aqui preconizando e achando que o treino intervalado nós conseguiremos fazer para o paciente que está iniciando um programa de reabilitação, porque ele não tem nem osteomuscular para isso, para essa tolerância. Eu posso usar qualquer um dos dois ergômetros, e o que vai determinar a intensidade vai ser a frequência cardíaca que eu prescrever, seja intervalado ou contínuo. Usar velocidade ou inclinação também vai depender da mecânica desse indivíduo. Se esse indivíduo tolera a mecânica e ele chega naquela frequência cardíaca com a velocidade e ele já está preparado para essa intensidade, ok. Mas a inclinação também é ótima, porque ela também aumenta a frequência cardíaca. Então, o que dá a intensidade do meu exercício é a frequência cardíaca. Para o meu paciente cardiopata, se eu estou dentro da minha intensidade e eu tenho um teste que me mostrou que esse comportamento pressórico é normal, eu não vejo muito problema na prática. Eu trabalho com os dois mesmo e eu uso sem problema nenhum. Na verdade, é o mesmo que você usa para teste ergométrico, que você não vai permitir que esse paciente faça. Se ele está tendo uma hiperreatividade pressórica nesse teste, ele não está tão controlado assim. Então, você tem que antes controlar essa pressão e ter a certeza de que durante o esforço você não vai colocar ele em risco com aumento demais dessa pressão. O teste cardiopulmonar em esforço, ele é bem mais amplo do que uma ergometria. Em que sentido? Você tem condições de avaliar toda a resposta cardiovascular dele, o eletro, pressão, frequência, e você tem, adicionalmente a isso, a capacidade de avaliar a resposta ventilatória e metabólica dele. Em que isso é importante? Porque você vai conseguir determinar a melhor intensidade de exercício dele baseado na demanda metabólica e não só na frequência cardíaca. E isso pode ter um interesse muito grande, principalmente naqueles pacientes com arritmia e aqueles pacientes beta-bloqueados, onde você passa a valorizar sobremaneira a demanda metabólica.
Para um atleta de alto nível, ele é igualmente importante, porque você pode determinar a melhor intensidade de exercício para ele ganhar a prova amanhã. Porque 1 segundo significa ganhar ou perder. Quanto mais próximo do ideal de treinamento para ele, melhor para ele em termos de ganhar uma competição. Então, esse atleta vai se beneficiar muito com a avaliação cardiopulmonar. Agora, nós estamos falando de uma realidade que nem todos têm aparelho cardiopulmonar para ser utilizado para avaliação. Isso é uma outra história. Mas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de abordagem de avaliação, para todos, eu diria. Em que sentido você pode utilizar o teste ergométrico? Eu já falei, um dos aspectos é você só ter o teste ergométrico. Você pode utilizar? Pode e deve. Com relação a quando fazer, eu particularmente acredito que você deve recomendar o teste cardiopulmonar para todos que vão se envolver numa atividade física regular, num treinamento físico. Agora, ninguém precisa fazer teste cardiopulmonar para andar no Parque do Ibirapuera, não é verdade? Isso é outra história. Eu estou me falando em treinamento regular. Está ali diante do seu paciente no consultório e você tem que definir o que você vai fazer de mínimo para liberar ele para a atividade. Acho que a primeira questão que a gente tem que ter em mente é quem eu estou avaliando. Eu estou avaliando o indivíduo que vai iniciar uma atividade física, o indivíduo que já está numa atividade física regular, ou estou avaliando o indivíduo que quer participar recreativo de uma ação silvestre, por exemplo, ou um atleta profissional. Já começa daí a nossa divisão em relação ao que eu vou pedir para liberar esse indivíduo. Eu acho que a gente também tem que ter em mente que quando há essa discussão em relação a pedir teste para todo mundo, a gente não está falando para excluir doença só. A gente está falando em termos para prescrever o exercício físico. Porque se eu for pensar que eu vou pedir o teste para todo mundo para excluir doença, eu vou ter muito falso positivo e aí eu vou me enquadrar num parâmetro que não vai valer a pena. Então, assim, para o indivíduo que vai fazer, além, como o professor Negrão falou, ele tem um treinamento regular, eu acho que esse indivíduo você deve pedir para você até auxiliá-lo em termos de prescrição de exercício, não só para excluir se tem doença. O atleta profissional ainda tem uma divisão muito grande em relação ao que se pedir entre Estados Unidos e Europa, que é com quem a gente aprende, com os italianos. Nos Estados Unidos, por exemplo, atleta profissional de high school, college, eles pedem só exame físico e história clínica e liberam. Nem eletrocardiograma eles fazem. Ao contrário da Europa, onde é lei para esporte competitivo, a partir dos 12 anos de idade, você ter pelo menos um eletro. E é para onde a gente, na diretriz brasileira, vai. A gente vai um pouco mais favorável ao que a Europa fala. Se o indivíduo está relacionado com esporte competitivo, você tem que ter, no mínimo, um eletrocardiograma de repouso, além dessa história desse exame clínico. Se é aquele seu paciente que vai fazer uma ação silvestre ou faz prova recreativa, sincero e honestamente, você faz uma análise de risco desse indivíduo e, pelo menos para prescrição de exercício, você acaba pedindo um teste. O que a gente tem hoje é, acima de 35 anos, você pede o teste ergométrico para fazer um check-up nesse indivíduo e liberar ele para exercício físico mais intenso. Como realizar a reabilitação cardíaca em pacientes isquêmicos? Normalmente nós utilizamos fazer um teste cardiopulmonar e ver qual o nível de isquemia, o limiar de isquemia dele. E aí programar essa atividade 10 batimentos abaixo do nível de isquemia. Isso é o procedimento mais conservador, mais seguro e que dá resultados muito bons.